Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos nesta manhã para adorar ao nome do Senhor. Onde quer que você esteja, na sua casa, com sua família, viajando ou num hospital, eu não sei, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nesta manhã. Tenha certeza que você não está nos assistindo por acaso. O Espírito Santo marcou um encontro com você e hoje Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida e de toda a sua família. Fique conosco, assista esta mensagem. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Irmãos, esta é uma palavra que fala muito ao meu coração e eu quero lembrar você de algumas coisas, né? Quero lembrar você de algumas questões que às vezes nós estamos ouvindo palavras, ouvindo situações e às vezes nos esquecemos de uma grande batalha que aconteceu, de uma grande luta que Jesus enfrentou. A Bíblia diz então que Ele veio a este mundo e não só isso, mas Ele lutou contra o diabo, venceu o diabo, alcançou para mim e para você uma grande vitória. E essa vitória que Ele alcançou foi feita em nosso lugar. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, mas por um homem também nós alcançamos salvação. Por um homem nós alcançamos vitória. E essa vitória foi alcançada por Jesus de Nazaré, que lutou e venceu. Pisou na cabeça da serpente, lutou e venceu em nosso lugar. E quando Ele fez isso, irmãos, a Bíblia registra que uma das suas últimas declarações, lá na cruz do Calvário, Ele dizia: está consumado, está terminado. Ele terminou a obra, Ele veio com uma missão, Ele veio determinado a algo. Foi muito difícil, a Bíblia diz no livro de Lucas que Ele disse, num dos determinados momentos mais difíceis da sua vida terrena, Ele então lá no jardim do Getsêmani estava orando e naquela agonia, naquela aflição, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em sangue e numa oração Ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu vim aqui para terminar, eu vim aqui para alcançar a vitória para o povo de Deus. E a vitória foi alcançada, o inimigo foi derrotado. E quando Ele fez isso, irmãos, quando Ele derrotou o inimigo, Ele destruiu o pecado, Ele destruiu as enfermidades. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Às vezes eu vejo alguns irmãozinhos e algumas irmãzinhas que dizem: pastor, mas a minha doença é muito difícil, pastor. Eu falo: irmão, mas não é sua mais. Deus levou sobre si, através do seu Filho amado Jesus Cristo, todas as nossas enfermidades. Isso não é seu mais. Você pode vencer esse pecado, essa situação, esta enfermidade, pelo sangue derramado de Jesus.
E por que então? Aí eu me pergunto, e você talvez deve se perguntar, mas pastor, e por que então? Tantas e tantas pessoas passam a vida inteira, passam muitas e muitas situações, passam a vida inteira angustiadas, passam a vida inteira tristes, passam a vida inteira perturbadas, passam a vida inteira com enfermidades e não alcançam a sua vitória. Por quê, pastor? Por quê? Se Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias, todos os nossos temores, nossas tristezas, nossas perturbações, inclusive o pecado. Ele venceu o pecado. Por que então que algumas pessoas não conseguem vencer? E esse texto vai nos ensinar que você precisa resistir, porque o preço já foi pago, irmão. Você não precisa pagar duas vezes. Você só precisa aceitar a Jesus. Você só precisa seguir algumas condutas, usar algumas armas, alguns procedimentos, e você vai alcançar vitória nessa luta que você está passando. Você vai alcançar vitória nessa situação que você está enfrentando. E eu quero compartilhar com você, nesses 3 versículos, quais são as condutas, os comportamentos que você precisa ter, quais são as armas que você precisa usar e quais serão os resultados que você vai alcançar. No primeiro versículo, irmãos, no versículo de número 8, nós vemos aí as armas, aliás, nós vemos aí as condutas, né? No versículo de número 8, nós vemos as condutas que esse texto nos ensina. Ele nos ensina 3 condutas. E ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele anda como leão, porque leão só existe um, que é da tribo de Judá. Mas é como um leão, parece com um leão, mas não é leão. Mas aqui existem 3 comportamentos, 3 condutas que eu destaco para você, que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia, para poder vencer as adversidades, os problemas, as enfermidades, todas as situações que se opõem em nosso dia a dia, em nossa trajetória. E a primeira é: sede sóbrios. Sede sóbrios, irmãos. O Espírito Santo está dizendo: seja acordado, seja desperto, não tenha embriaguez, não fique desatento, não acha que é dono de si mesmo. Tenha atenção, vigia, fique sóbrio, totalmente atento. A Bíblia diz no livro de Salmos: bem-aventurado, e aí ela fala de sobriedade, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E diz: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação correta, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Seja sóbrio, irmão. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebeu a impiedade ali? Nem atenta para conselho. Percebeu que é o conselho dos ímpios, a roda dos escarnecedores. Saída pela direita. Sede sóbrios, sede sóbrios. Primeira coisa, às vezes o inimigo quer criar uma situação para atrapalhar, para impedir, para atrasar as suas bênçãos e as suas promessas. A segunda lição ainda desse versículo, ele diz: sede sóbrios, vigiai. Vigiai. Vigiar, irmão, é tomar conta.
você precisa tomar conta. Você precisa tomar conta da sua família. Você precisa tomar conta da sua mente. Você precisa tomar conta dos seus olhos. Você precisa tomar conta do seu corpo. É preciso tomar conta. A Bíblia diz no livro de Mateus 6:22: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mesmo o livro de Mateus, no capítulo 26, verso 41, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele continua dizendo, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você tem que vigiar, você tem que tomar conta da sua mente, dos seus olhos. Ouviu uma tentação, se percebeu uma tentação, dá um tiro de alerta. Está amarrado em nome de Jesus. Tentação não é pecado, viu, irmãos? Só quero dizer para você, tentação até Jesus foi tentado lá no deserto. Tentação não é pecado, né? O que é pecado é a consumação, é a transformação desses pensamentos, dessa tentação. O engodo disso é em pecado. Mas surgiu uma tentação, já lembra da palavra, traz à memória a palavra. Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Mas se isso insistir, se esse pensamento insistir, aí você precisa dar um tiro direto. Aí sai em nome de Jesus. Está destruído em nome de Jesus. Aí o tiro precisa ser direto. Então, primeiro comportamento, sede sóbrios. Segundo comportamento, vigiai. Estai atento, tomando conta da família, do corpo, dos olhos, da mente, dos pensamentos, dos seus passos, de tudo que você faz, dos telefonemas, dos e-mails, do WhatsApp, de tudo que você faz. Toma conta, vigiai. Começa, algumas pessoas acham que o inimigo ele vem com um garfo, com um rabo. Não. Ele vem em sapatinho de algodão. A Bíblia diz, se for necessário, ele se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos do Senhor. Ele vem bonito, irmãos. Vem bonito. Preciso vigiar. E o terceiro comportamento, ainda desse versículo: sede sóbrios, vigiais, porque o vosso adversário, você precisa entender que você tem um adversário que todos os dias luta contra a sua vida. Todos os dias você tem uma batalha a enfrentar. Todos os dias. A partir do momento que você está nesse mundo, a partir do momento que você está vivendo, seu coração, você enfrenta a luta contra o inimigo das nossas almas. Você enfrenta os pratos do mundo e enfrenta uma luta contra você mesmo. Mas você precisa considerar que você tem um adversário. Não pense você que ele é só inimigo de Deus. Não, ele é seu adversário. Ele vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é adversário. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Lá no livro de Gênesis 1:26, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e conforme a semelhança de Deus. Você é meio parecidinho com Deus. Ele tem raiva de você. Ele tem bronca de você. Então ele vive bramando como leão, tentando buscar algo para te fazer ser destruído. E a Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Efésios 6:12, a Bíblia diz que a nossa luta neste mundo não é contra a carne e nem contra o sangue, mas são contra as potestades, são contra os principados espirituais da maldade. Então, você precisa estar vigilante, sóbrio, atento, para que você possa enfrentar todas as ciladas do inimigo. Mas a Bíblia nos assegura, no livro de 1 João, que aquele que é de Deus, o maligno não toca, né? Entre ele e você existe Deus. Ele não pode tocar. Ele vive bramando como leão, mas não pode te tocar. O que é de Deus, o maligno não toca. Então esse é o seu comportamento. Sede sóbrios, vigiai, esteja atento ao adversário. Você tem um adversário. Mas como assim, pastor? Como é que eu vou fazer para enfrentar isso? É uma batalha, pastor. Eu quero falar para você das armas que você vai usar agora. Você vai usar algumas armas. No verso de número 9, mostra aí as armas
que você pode e deve usar. Diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então, quais as armas? Primeiro, irmão, primeira arma, você precisa resistir. Você precisa resistir. A Bíblia diz: resistir ao inimigo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Não precisa correr, não precisa recuar, você precisa resistir. A arma que você tem é resista. Pastor, mas está muito difícil, a luta está muito grande. Resista. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Para de resistir ao efeito. Para de resistir ao efeito. Comece a resistir à causa. Percebeu que existe uma dor, percebeu que existe uma tristeza, uma angústia, comece a orar, comece a clamar, comece a buscar em nome de Jesus, vai resistindo. Para de resistir ao efeito, comece a resistir à causa. Quem está causando isso? Quem está gerando isso? Comece a clamar, comece a buscar, resista ao efeito, porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Pode resistir e você vai avançar. Pode resistir. E a Bíblia diz: resistir firmes. Firmes. Não é de qualquer jeito, não. Como que você vai resistir? Firmes. Como que é firme, pastor? Visão futurista. Eu estou resistindo agora. Eu estou orando agora. Eu estou clamando agora, eu estou jejuando agora. E eu sei que amanhã, eu sei que nos próximos dias a minha vitória vai chegar. Eu sei que se eu ficar firme, a minha vitória vai chegar. Resistir firmes. E ele diz: resistir firmes. Agora, uma outra arma, na fé. Com fé. Com fé. Como eu já disse, o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pastor, mas como assim? Como que é esse negócio de fé? Fé, irmãos, é o começo de tudo e é o término de tudo. Tudo começa com fé e tudo termina com fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Tudo começa com fé e tudo termina com fé. Você precisa acreditar. Com Deus, com Jesus é diferente. Tem alguns que dizem: eu preciso ver para crer. Com Jesus é diferente, irmãos. Com Jesus você precisa crer para então poder ver. Quando você crê, como diz Jesus lá no livro de João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Creia, acredite hoje e o milagre vem amanhã. Acredite agora, tenha fé agora e a bênção vai acontecer amanhã. É assim, com Jesus é assim, creia e depois você desfruta da bênção e do milagre do Senhor. Aliás, a fé é tão importante, que sem ela nós não conseguimos agradar a Deus. E aí, irmãos, nós vamos para os resultados. Então, o que você fez? Você teve uma conduta sóbria. Vigiai, sabendo que o adversário vive bramando como leão. Sua conduta é estar sóbrio, vigilante, enfrentando o adversário. Com que armas? Resistindo, firme, com muita fé. E aí qual o resultado que você vai ter? Aí no verso 10 nos mostra o resultado de estar firmes, com fé, crendo, acreditando. A Bíblia diz assim: Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Eu vou explicar. Depois que você fizer isso, firmes na fé, Deus vai te aperfeiçoar. Ele te aperfeiçoará. Como assim, pastor? A obra vai ser aperfeiçoada, a obra vai ser terminada, a obra vai ser concluída. Todos nós temos uma obra. A partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você reconheceu Jesus,
na sua vida, existe uma obra acontecendo. Existem alguns desertos na nossa vida que nós passamos uma única vez. Existem alguns problemas que nós enfrentamos na vida apenas uma vez. Não precisa passar de novo. Não precisa enfrentar de novo. Algumas situações que você já caiu uma vez. Agora você aperfeiçoou. Deus te aperfeiçoou. Então, Deus vai aperfeiçoar. Ele vai fazer alguns ajustes no seu caráter, na sua personalidade, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Sabe aquele olhar que você tinha? Não tem mais. Sabe aqueles diálogos, aqueles relacionamentos? Não tem mais. Deus aperfeiçoando. Você está em obras. Está em obras. Vire por mão do seu lado, do outro, e fala assim para ele: estou em obras. Tenha cuidado comigo, irmão. Estou em obras. Tenha paciência comigo. Eu estou aperfeiçoando. Estou em obras. E ele diz mais: e o Deus de toda a glória aperfeiçoará. E mais, Ele confirmará. É o seguinte: Ele vai tirar todas as dúvidas do seu coração e vai tirar as dúvidas dos corações das outras pessoas. Sabe? Mas esse é um homem de Deus? Uma mulher de Deus mesmo? Está confirmado. Está confirmado. Sabe o que Ele vai confirmar mais, irmãos? A sua autoridade. Quando você estiver diante de um problema, você aprendeu a resistir, agora Ele vai confirmar. Ele fala assim: ó, eu disse para você usar o meu nome. Eu disse lá no livro de Marcos para você: em meu nome expulsarão demônios, beberão coisas mortíferas, pegarão serpentes, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome eu vou te dar autoridade. Em meu nome você vai ter autoridade. Em meu nome você vai combater o maligno. Em meu nome vai ficar confirmada a minha presença na sua vida. Eu vou te confirmar como filho. Eu vou te confirmar como filho. Você será confirmado como filho. Porque a Bíblia diz que em nome de Jesus, todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se dobrar, vai ter que se render, vai ter que reconhecer que Jesus é poderoso. Qual o resultado então, irmãos? Vai aperfeiçoar, vai confirmar, e a Bíblia diz que vai fortificar. Fortificar, que é diferente de fortalecer, que Ele vai fazer também. A Bíblia diz que Ele fortificará. O que é fortificará? Como que Ele vai fortificar, irmão? Ele vai colocar fortes. Vai colocar fortes. Você já viu nos presídios, tem aquelas torres, tem um vigia aqui, daí tantos metros tem um outro forte, outro vigia, daí tantos metros tem outro vigia. Deus vai fortificar a sua vida. Sabe a sua área emocional que estava meio frágil? Vai colocar um forte ali. Sabe a sua área financeira que estava meio forte? Vai colocar um forte ali. Sabe a área espiritual? Ele vai colocar um forte. Sabe a área emocional, a área dos relacionamentos, a área familiar? Ele vai colocando forte. Ele fortificará. Aonde você estava fraco, Ele vai fortificar. Ele vai pôr ali um forte. Você vai se lembrar que Ele é Deus na sua vida. Você vai se lembrar que Ele te restaurou. Onde operou o pecado, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Ele fortificará a sua vida. E por último, irmãos, a Bíblia diz que Ele aperfeiçoará. Você vai ajustar algumas coisas. Confirmará, fortificará e vai fortalecer. Fortalecerá. Ele vai te dar forças. Ele vai te dar força. Sabe aquele dia de tristeza? A Bíblia diz no livro de Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode até ser que dure uma noite, pode ser que em 2, 3 horas você dorme, mas a alegria vem pela manhã. Você sabia que Jesus se fez homem? Ele se fez homem, passou por todos os desejos, as situações que eu e você às vezes passamos. E a Bíblia diz algo muito interessante lá no livro de Hebreus 2,18. A Bíblia diz algo muito interessante, ela diz assim: porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer a nós que somos tentados.
Sabe essa luta que você passa no casamento? Sabe essa luta no trabalho? Isso ele já passou. Em todas as coisas ele foi tentado, ele padeceu, ele sofreu. E a Bíblia diz que ele pode socorrer a mim e a você naquilo que nós formos tentados. Está sofrendo alguma opressão, alguma angústia? Clame pelo nome de Jesus. Ele tem experiência nisso que você está passando. Ele pode te socorrer. A Bíblia diz que ele pode te socorrer naquilo que nós somos tentados, naquilo que nós somos provados. Então, irmãos, para terminar, a Bíblia diz no livro de Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Você não tem que resistir ao desejo, você não tem que resistir com necessidade, pastor, mas Deus está vendo a minha situação. Resista não com tristeza, não com lamentação, com murmuração. Você tem que resistir com fé. A Bíblia diz resistir firmes na fé. Não temas, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Não temas, avança, prossiga. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías 1:19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Resista firme na fé, resista obedecendo a palavra, resista acreditando. Se creres, verás a glória de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e a sua vitória vai ser alcançada em nome de Jesus. Amém? A Bíblia nos diz, no livro de Romanos 10:17, que nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Durante este tempo em que você está acompanhando o nosso programa, sua fé está sendo aumentada. Portanto, creia, e Deus vai te dar forças para vencer e superar todos estes gigantes da sua vida. Estamos chegando ao final de nosso programa, mas antes vamos conferir nossa agenda para esta semana. Hoje às 19h30, culto de aniversário da congregação do Parque Furquim. Cultos na sede. Amanhã, domingo, culto da família às 19h30. Segunda, culto de ensino. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Neste momento vamos clamar ao Senhor. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Onde quer que elas estejam, seja na sua casa, no seu trabalho, num leito de hospital, numa situação de aprisionamento físico ou espiritual, nós suplicamos a Ti para que o Teu Espírito Santo venha visitar todas estas pessoas, dando refrigério à sua alma, operando cura no corpo e na mente. Retira todo o sentimento de desânimo, de falta de fé, fortalece o emocional, o sentimental. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.